Boa noite. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Lula defende o continente como território de paz e sinaliza, durante a reunião da CELAC, para uma união latino-americana contra o envio de força militar norte-americana, em flagrante ameaça à soberania da Venezuela. Os BRICS começam a implementar a criação da Bolsa de Grãos, proposta desde a cúpula de Kazan, como estratégia em defesa da segurança alimentar do Sul Global e da consolidação das transações internacionais do bloco sem a utilização do dólar. Em meio à realização da COP30, na Amazônia, a proposta brasileira para a criação de um fundo em defesa das florestas começa a receber adesões. E em entrevista ao jornalista Beto Almeida, o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, recentemente ingresso no PDT, defende a soberania nacional e o legado trabalhista. Veja os destaques da semana nesta edição de No Fio da História. A quarta cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e a União Europeia, realizada em Santa Marta, na Colômbia, foi marcada por um forte tom de crítica às tensões geopolíticas na região. O evento reuniu 60 nações e foi palco de uma declaração conjunta histórica, na qual 58 países rejeitaram formalmente o uso da força e intervenções militares que afrontam o direito internacional. Apesar da ausência de líderes como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o encontro serviu de palco unificado para repudiar ações unilaterais em referência velada aos Estados Unidos. Venezuela e Nicarágua foram as únicas a não endossar o documento, principalmente devido a menções à guerra na Ucrânia. O presidente Lula participou da cúpula neste fim de semana e expressou profunda preocupação com a escalada militar. Em seu discurso, ele defendeu que a América Latina é um território de paz e que a segurança deve ser um direito humano fundamental, alcançada através de cooperação e não através de violação das leis internacionais. Lula criticou veementemente as justificativas para as intervenções. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. O presidente brasileiro também alertou para os riscos do extremismo político e do crime organizado, defendendo ações coordenadas entre as nações como a única solução efetiva, e lamentou que os projetos de integração regional tenham se tornado, em muitos casos, um ritual vazio, de ideias que não saem do papel. A América Latina e o Caribe vivem uma profunda crise em seu projeto de integração. Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. A intolerância ganha força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa. Voltamos a conviver com as ameaças do extremismo político, da manipulação da informação e do crime organizado. Projetos pessoais de apego ao poder muitas vezes solapam a democracia. Estamos deixando de cultivar nossa vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas ideológicas se imponham. Como resultado, vivemos de reunião em reunião, repletas de ideias e iniciativas que muitas vezes não saem do papel. Nossas cúpulas se tornaram um ritual vazio, dos quais se ausentam os principais líderes regionais. A declaração conjunta é uma resposta direta à crescente pressão bélica liderada pelos Estados Unidos no Caribe. A campanha do governo Trump para derrubar Nicolás Maduro, disfarçada de ação antidrogas, vem realizando ataques a embarcações em águas caribenhas e já causou a morte de pelo menos 70 pessoas, identificadas por seus países de origem como pescadores e não traficantes. Os ataques são classificados como execuções extrajudiciais por especialistas e por líderes, como o presidente colombiano Gustavo Petro.
Para aumentar a tensão, os Estados Unidos reposicionaram forças na região, incluindo o envio do porta-aviões USS Gerald Ford e a realização de exercícios militares perto da costa da Venezuela. Além do tema da segurança, a cúpula buscou avançar em outras frentes de cooperação. Lula reforçou a importância da COP30, realizada em Belém, e a expectativa de que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia seja assinado em dezembro. Ao final da cúpula, foi aprovada a Declaração de Santa Marta, um mapa do caminho que tenta converter diálogos em ações concretas, reafirmando o compromisso com um comércio baseado em regras claras e com a solução pacífica dos conflitos. Comigo aqui nos estúdios da Rádio Toda a Palavra, o nosso comentarista, analista político, Brizola Neto. Brizola, como que você viu, aí vimos a matéria de Meane Albuquerque, como que você viu a posição assumida pelo presidente Lula em relação à defesa da paz no nosso continente e a defesa da soberania dos países sul-americanos, latino-americanos, né? O Lula entrando firme nessa questão, né, no momento que o Império Americano lança uma ameaça frontal contra a Venezuela. Cumprimentar você, Hertal, cumprimentar todo mundo que está nos assistindo aqui no Fio da História. Não tinha como ser diferente, né? Esse teria que ser o tema principal de uma reunião que reúne os países do Caribe e da América Latina. Depois de anos, né, sem nenhum tipo de ameaça militar, de nenhum tipo de conflito, né, que pudesse levar o continente a uma guerra, a gente está na iminência, né, estamos vivenciando uma ocupação militar do Mar do Caribe e também da parte da América do Sul, ali do Oceano Pacífico também, com tropas americanas cercando o continente. Mais do que cercando o continente, disparando, né, contra barcos de civis que supostamente seriam barcos, embarcações que fariam tráfico de droga, sem nenhuma investigação, sem nenhum processo legal, né, e matando pessoas. Então não teria como ser diferente, né, que esse fosse o assunto principal da reunião. E o presidente Lula fez o que se espera dele, né? Ele cumpriu o papel de um líder regional que defende o continente. Teve uma frase muito feliz, né, que o continente latino-americano é um continente livre de guerras, é uma zona de paz. Aqui não proliferaram armas de destruição em massa, aqui a gente não tem bomba atômica, nenhum país latino-americano tem bomba atômica. E a gente já discutiu isso aqui, tal, né? Essa ofensiva do Trump, né, contra a Venezuela e a Colômbia, na verdade é uma ofensiva contra o continente latino-americano. É muito importante que o Lula tome essa postura, porque hoje é com a Colômbia, amanhã é com a Venezuela, amanhã pode ser com o Brasil. E o interesse dele, né, por trás aí dessa desculpa esfarrapada de que vem para combater o tráfico de drogas, ele deveria começar a combater o tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos, que é o maior consumidor de drogas de todo o planeta. Lá é que estão os maiores cartéis de distribuição de droga, e lá as pessoas estão morrendo pelo consumo excessivo de drogas. E são drogas que não são nem mais ligadas a esses cartéis sul-americanos de cocaína. São drogas químicas, né, do fentanil, que não sai da Colômbia, não sai da Venezuela. Ele devia cuidar primeiro lá do país dele, para querer falar alguma coisa do país dos outros. Só que isso é uma desculpa, né? O que o Trump quer, na verdade, é desestabilizar o alinhamento sul-americano e latino-americano com os BRICS. E principalmente o Brasil que se cuide, porque o Brasil, de todos os países latino-americanos, é o mais importante de todos. E é o mais próximo, é o membro fundador dos BRICS. Então, se o objetivo do Trump é desestabilizar a aliança da América Latina com a China, com a Rússia, com a Índia, né, o Brasil tem que abrir os seus olhos, porque ele é o principal parceiro dessa iniciativa. E a outra questão, né, é o velho interesse imperialista, né? Roubar as riquezas naturais do continente,
né? Então eles estão atrás de petróleo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? As companhias americanas, inclusive, estão na Venezuela explorando petróleo. A Chevron está lá explorando petróleo na Venezuela. Então, as terras raras, outros minerais preciosos. Então, o objetivo dessa investida é geopolítico. É geopolítico e é econômico. E o posicionamento do presidente Lula, né, embora hoje tenha uma CELAC esvaziada, né, as principais lideranças não compareceram, não, ele cumpriu o seu papel, né, de ser o principal líder regional e defender o continente. Sim. Agora, o Império sempre teve os seus asseclas aqui, né? Os seus apoiadores aqui, né? Os nossos bem conhecidos vendilhões da pátria, né? Quinta coluna. Quinta coluna. No passado eram governadores como Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, que ajudaram a derrubar o presidente João Goulart, a articular o golpe de 64. E agora, nós até comentamos no último programa, essa promiscuidade do governo Cláudio Castro, como se estivesse chamando os Estados Unidos, o governo americano, a uma interferência aqui nos nossos assuntos, usando como pretexto as facções, o crime organizado, e surge agora no Congresso Nacional também essa proposta aí que tenta tirar da Polícia Federal a sua autoridade nas investigações e equiparar as facções e o crime organizado e o tráfico de drogas ao crime de terrorismo, o que traz uma confusão muito grande e um risco também muito grande de ser usado isso, né, de forma política, né, para justificar uma intervenção dos Estados Unidos, que não custa muito, né, perto do que eles estão fazendo com a Venezuela lá, usando o tráfico de drogas como argumento para fazer aquela agressão, não custa, não é? É isso, né? É um papel vergonhoso, né, do governador Cláudio Castro, de solicitar ao governo americano que classifique, né, as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas. Vamos ver o que os Estados Unidos fez ao longo do mundo, né, em nome de combate ao terror. Fez a guerra do Iraque, fez a guerra na Líbia, fez a guerra na Síria. Olha o caso da Síria. A Síria foi lá, o governo americano combateu lá para derrubar o governo do presidente Assad e hoje botou no poder lá alguém que vem do ISIS, né? Alguém que era um decapitador de cabeças. Hoje é o presidente da Síria colocado pelos Estados Unidos. A Líbia eu tive a oportunidade de ir lá quando estavam depondo o Gaddafi, né? A gente foi numa comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados, né? E a OTAN lá bombardeando por cima e insuflando, né, alguns clãs rebeldes ali para tomarem o poder. Fizeram uma violência brutal. A Líbia tinha o maior índice de desenvolvimento do norte da África. O maior índice de desenvolvimento, aliás, de todo o continente africano. O Estado da Líbia, inclusive, ajudava outros países ali do chifre africano, fez o maior sistema de canalização, tinha o maior programa de habitação, a maior renda per capita da África era da Líbia. E hoje vai ver o que é a Líbia. Hoje a Líbia não dá nem para dizer que é um país. É uma guerra lá entre clãs, se tornou o país onde mais existe tráfico de humanos, e o petróleo da Líbia, que é o petróleo mais valioso que existe em todo o mundo, que é o Brent, né? O petróleo libanês hoje está sendo explorado pelas empresas americanas. Então é isso. E aí o governador do Rio de Janeiro, bobalhão, que é um bobalhão, não sabe nem o que está fazendo, provavelmente a pedido de alguém da família Bolsonaro, né? Foi lá e entrega essa carta aí, dando de bandeja para o governo americano aquilo que ele quer. E você falou muito bem, parece aqueles velhos governadores que articulavam o golpe aqui
antes de 64, né? O Magalhães Pinto, o Carlos Lacerda, só que sem 10% do talento que eles tinham, né? Porque esse governador aí é um bobalhão. Então, assim, é um papel vergonhoso, diferente de governos que defendem a sua soberania, né? Como está fazendo o presidente Lula, como está fazendo o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, como está fazendo a presidente do México, que está fazendo, né, uma bela defesa da soberania do seu país. Você tem um governador bobalhão desse aí, que é um lambe-botas do Bolsonaro, e que está aí querendo fazer esse papel aí de traidor da pátria. Pois é. Os Estados Unidos entraram na Líbia e hoje exploram o petróleo líbio. Entraram na Síria e hoje exploram petróleo sírio. Na Síria eles roubam o petróleo. Roubam, descaradamente. Na Líbia também. Pois é. E não deixam, isso que é importante, não deixam nada para o país. Porque tudo bem, às vezes o país não tem uma empresa capacitada para explorar, como a gente tem aqui a Petrobras, né? Faz uma parceria com uma empresa internacional, mas não pagam nem imposto, não pagam royalties, não pagam nada. Pegam o petróleo e saqueiam. A Venezuela tem uma grande empresa, a PDVSA. Sim, mas eles querem entrar, eles querem esse petróleo. Estão tentando, inclusive, quebrar a PDVSA há vários anos, né? Sim. O embargo que foi criado contra a Venezuela impediu que a PDVSA importasse máquinas e equipamentos necessários à produção e exploração de petróleo, né? Então, por isso, hoje, a Venezuela, que durante anos tinha a maior produção de petróleo do continente, hoje ela produz menos que o Brasil, apesar de ter a maior reserva do mundo, né? Agora, os americanos sabem, né? Primeiro o seguinte, não será negado às empresas americanas produzirem na Venezuela, como já não é negado, desde que elas paguem o preço justo, né? Paguem o preço justo, não para saquear o petróleo, né? E a outra coisa é que os Estados Unidos sabem que está se intensificando. O fato deles terem feito o embargo está se intensificando as relações comerciais da Venezuela com a China, com a Rússia, que podem perfeitamente fornecer as máquinas e os equipamentos que precisam para a PDVSA se levantar novamente e a Venezuela voltar a produzir muito petróleo. Aliás, eu acho que tem que prestar atenção, porque isso não é brincadeira o que está acontecendo. Tem muita gente que fala que é simplesmente, né, uma guerra psicológica, mas você tem muito risco disso virar uma guerra quente. Não é à toa, né? Eu estava vendo uma entrevista do general Douglas MacGregor, e ele, ex-general das Forças Armadas Americanas, e ele muito preocupado, porque tem 2 destroyers russos no litoral venezuelano, né? Se tem 2 destroyers, pode ter mais coisa por ali. Isso é um recado claro da Rússia, né, que está preocupado com a questão e que não vai deixar correr solto, né? Então a gente tem aqui na beira do nosso continente, aqui no Mar do Caribe, no litoral da Venezuela, uma tensão geopolítica pesada, que pode sim virar uma guerra quente. E por falar em Rússia, toda essa prática imperialista, né? Hoje se vê ameaçada por 5 letras, né? BRICS, né? E os BRICS estão discutindo agora, aliás, já desde a cúpula de Kazan na Rússia no ano passado, a criação de uma bolsa de grãos, né? Que seria uma forma de garantir uma segurança alimentar maior para todo o planeta, principalmente para o sul global, e também de criar novas formas, estabelecer e consolidar, né, as novas formas de comércio internacional sem o uso do dólar, né? Vamos assistir uma matéria da jornalista Meane Albuquerque, que vai dizer em que ponto está essa proposta da Bolsa de Grãos do BRICS. Enquanto as mudanças no clima representam uma ameaça cada vez maior à produção de alimentos, o BRICS se consolida como um pilar fundamental para a segurança alimentar global, em um mundo onde mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas sofrem com a subnutrição. Diante de uma crise alimentar que afeta cerca de 100 milhões de seres humanos,
o bloco desponta como uma potência agrícola inigualável. Os países do BRICS detêm mais de 45% das terras agricultáveis do planeta, são responsáveis por mais de 40% da produção global de grãos e alimentam mais de 4 bilhões de pessoas. Para otimizar esse potencial e garantir preços acessíveis, o bloco está criando a Bolsa de Grãos do BRICS. Essa plataforma inovadora concentrará entre 30% e 40% da oferta mundial de culturas-chave, como o trigo russo, a soja brasileira e o arroz indiano, por exemplo, permitindo que exportadores e compradores do sul global negociem diretamente. O projeto pretende não apenas estabelecer indicadores de preços independentes, mas impulsionar o desenvolvimento de toda uma infraestrutura logística e financeira. O caminho para transformar os sistemas agroalimentares, no entanto, é altamente desafiador. A implementação da Bolsa de Grãos exigirá superar obstáculos como a criação de um sistema próprio de pagamentos, a competitividade de preços e o desenvolvimento de infraestrutura em vários países. Apesar disso, o BRICS possui todas as condições para se fortalecer como maior potência agrícola global, coordenando esforços para produzir alimentos que sejam acessíveis aos mais vulneráveis. Bom, vimos então a matéria da Miane Albuquerque mostrando o desenvolvimento dessa proposta russa encampada pelos BRICS da Bolsa de Grãos e como que isso pode ser uma grande estratégia principalmente para os países do BRICS, do sul global, grandes produtores de grãos. A Rússia é a maior produtora mundial de trigo, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, e uma estratégia comercial que traga mais segurança alimentar, principalmente para o sul global. Como você vê, Brizola? Acho que é muito bom, né, que essa iniciativa tenha retomado fôlego. Acho importante a gente resgatar o histórico durante a presidência russa dos BRICS. Isso foi um tema que ganhou muita importância lá na cúpula de Kazan, virou um dos principais pontos da cúpula, né? E aí depois, sob a presidência brasileira, talvez por falta de tempo, o Brasil fez a cúpula em 6 meses de trabalho, né? A presidência do BRICS, a presidência brasileira do BRICS só se encerra agora no final do ano, mas a cúpula aconteceu no meio do ano. Esse ponto não ganhou, não teve uma nova etapa, não teve a consolidação, né, na prática de como seria criada essa Bolsa de Grãos. O ponto até entrou no documento final, mas você não tinha tido nenhum avanço. Então é muito bom a gente ver que essa iniciativa retomou fôlego, porque primeiro é de uma legitimidade enorme, né? O BRICS reúne os maiores produtores de grãos do mundo, Brasil, Rússia, Índia, China, produzem muito grão, produzem quase mais da metade da produção mundial, né? Essa produção, hoje, esses países, apesar de serem os maiores produtores, não participam da formação do preço desse produto, né? Você pega, por exemplo, o petróleo. O preço do petróleo é formado lá pela OPEP, que são os países produtores de petróleo. Eles vão lá e definem, olha, o petróleo está muito baixo, ele precisa subir o preço, diminui a produção. Eles controlam o preço da mercadoria, da principal mercadoria que esses países têm para vender, né? E no caso da Bolsa de Grãos, a Bolsa de Grãos é em Chicago. E Chicago define o seu preço não de acordo com o mercado, com a economia real, mas com os sabores e os humores dos investidores, dos especuladores que especulam com o preço dos grãos, né? E isso cria muitos problemas. Cria problemas para o abastecimento, principalmente dos mercados mais periféricos. Então, os países do sul global têm dificuldade de acessar esses alimentos. Então, acho que isso aí pode ser um caminho muito importante para a gente garantir segurança alimentar para os países do sul global. E a outra questão é você proteger teus produtores, né? Você proteger o preço do produto. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, os plantadores de soja, né, o Brasil tem um instrumento onde ele pode interferir para proteger o preço desse produto, muito importante. E mais, talvez o ponto que seja mais estruturante, né, é você, em mais uma camada, né, em mais uma frente, você tomar uma iniciativa que liberta os países de serem obrigados a comercializar em dólar.
Então, acho que essa é uma grande questão. Por que se eu precisar comprar trigo da Rússia, eu preciso pagar em dólar? Por que se a Rússia quiser comprar soja, a China quiser comprar soja de mim, por que ela precisa pagar em dólar? Essa dependência do dólar é uma dependência que hoje está sendo usada como arma geopolítica pelo Trump. Então, você se livrar dessa dependência é uma questão de segurança nacional. Então, eu acho que a retomada dessa iniciativa é um dos pontos mais importantes que o BRICS tem para resolver agora. Eu me lembro que depois da cúpula de Kazan, o chanceler Lavrov deu uma longa entrevista à TV BRICS, que nós, com a ajuda da TV BRICS, traduzimos aqui. Está disponível, inclusive, no canal do Toda a Palavra, aqui no YouTube. E o Lavrov enfatizava muito, entre os principais pontos da cúpula de Kazan, ele colocava a Bolsa de Grãos como um dos principais. E na época ele manifestava uma grande expectativa. Ele até falou que nossos colegas brasileiros deem continuidade a esse ponto que foi aprovado na cúpula de Kazan. Aqui no Brasil, como você disse, o governo brasileiro, a presidência brasileira tinha outras prioridades, né? Não tratou, talvez, com a importância que os russos esperavam que fosse tratado, mas acabou entrando no relatório final a questão da Bolsa de Grãos, e o que vemos agora são os russos tomando as iniciativas, né, para levar adiante esse projeto, que, por sinal, seria de grande interesse do Brasil, um produtor de commodities como é o Brasil, não vê? Você não acha? Claro. O Brasil tem, inclusive, um interesse maior, até porque a economia russa é mais diversificada, né? Embora eles sejam grandes exportadores de commodities também, de petróleo, né, de gás e de grãos, eles têm uma economia mais diversificada que a gente, tem um percentual de industrialização muito maior do que a economia brasileira, que tem na sua pauta de exportação principalmente a agricultura e a exploração mineral. Então, isso seria de uma importância muito grande, como disse, inclusive, para proteger os produtores brasileiros, né? E mais, né, a gente lembrar, se durante a presidência brasileira dos BRICS, né, no fechamento dele, o principal ponto que ele levantou, o presidente Lula, foi de erradicar a fome no planeta, esse talvez seja um dos instrumentos mais poderosos para erradicar a fome no planeta, é você tirar o mercado especulativo do comércio de alimentos e trazer ele de volta para a economia real, se preocupar com a fome, com o abastecimento dos países do sul global. Só a Bolsa dos BRICS pode fazer isso. A Bolsa de Londres vai estar preocupado em dar lucro para os fundos que investem lá, o BlackRock, né, esses fundos milionários aí que ganham dinheiro sem produzir uma única saca de soja, uma única saca de trigo, especulando sobre o preço dessas mercadorias. É isso. Agora, temos aqui no Brasil, na Amazônia, em Belém, acontecendo, né, a COP30, que ainda vai se prolongar até a semana que vem. São 2 semanas, né? Praticamente 2 semanas de conferência, uma longa conferência. Então, está tudo ainda sendo debatido, sendo discutido, e mais uma ação proposta pelo Brasil já está em franca evolução, que é o Fundo para o Desenvolvimento, Fundo para as Florestas Tropicais, né? E a Meane também traz uma matéria sobre essa proposta brasileira, o que é que já foi conquistado até agora. Vamos ver. Lançado pelo Brasil durante a COP30, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF na sigla em inglês, representa uma ousada iniciativa para combinar investimentos públicos e privados na preservação das florestas. As florestas tropicais cumprem uma função essencial para o enfrentamento à mudança climática.
Elas retêm carbono, garantem fluxos hídricos e protegem a biodiversidade. Sem elas, não temos água para beber e nem para plantar. Quando a destruição das florestas atingirem os irreversíveis, serão sentidos nos 4 cantos do mundo. As florestas valem mais em pé do que derrubadas. Com um aporte inicial que já atingiu a marca de 5 bilhões e 500 milhões de dólares até o fechamento dessa matéria, o fundo conta com contribuições de vários países, incluindo Brasil com 1 bilhão, Indonésia com 1 bilhão, Noruega com 3 bilhões, França com cerca de 577 milhões e Portugal com 1 milhão de dólares. Só do que foi anunciado aqui, Indonésia, Brasil, Noruega e França, nós já superamos 50% daquilo que nós imaginamos para o final do ano que vem. Lembrando que países como China, Países Baixos, né, entre outros, Emirados Árabes, citar 3 que foram muito enfáticos em dizer que vão apoiar, mas não anunciaram valores, mas fizeram chegar a informação de que estão embarcando no projeto do TFFF, mas veja que nós já superamos 50% com os anúncios já feitos. A ideia é de que, a partir deste capital semente, sejam captados 25 bilhões de dólares de governos, o que servirá como alavanca para atrair outros 125 bilhões do setor privado, direcionando recursos vitalícios para a conservação em países detentores de florestas tropicais. Conseguimos criar um mecanismo que de fato é capaz de fazer com que para cada recurso público ali colocado como semente, nós vamos ter recursos privados na ordem de $1 de recurso público, seremos capazes de angariar cerca de $4 de recurso privado. Apesar de celebrado, o projeto enfrenta o impasse de nações cujo apoio era dado como certo. É o caso da Alemanha e do Reino Unido. Esses países adotaram postura cautelosa, suspendendo anúncios de aportes devido a preocupações com riscos financeiros inerentes à estrutura proposta. Especialistas e autoridades econômicas alertam que a expectativa de retornos contínuos de 7% a 8% para remunerar investidores privados e ainda destinar recursos à conservação pode ser insustentável em cenários de instabilidade, colocando em risco tanto o capital dos doadores quanto a própria verba para as florestas, que tem prioridade mais baixa no fluxo de pagamentos. Mesmo diante dos desafios, o governo brasileiro mantém o otimismo e espera captar 10 bilhões no prazo de 1 ano para dar início operacional ao fundo. O Fundo de Florestas Tropicais será um dos principais resultados concretos no espírito da implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás. Em poucos anos, poderemos ver os frutos desse fundo. Teremos orgulho de lembrar que foi no coração da floresta amazônica que demos esse passo juntos. Esse fundo proposto pelo presidente Lula ainda está em evolução. Já houve algumas contribuições importantes, o Brasil mesmo puxou a fila, né, aportando um bilhão de dólares, né? Mas ele ainda está em evolução. Como é que você vê o sucesso? O que você acha, Brizola Neto, que essa proposta do presidente Lula pode realmente ter uma importância significativa aí no processo, né, de preservação, né, e de reconstrução das nossas florestas? Olha, eu acho que essa foi uma iniciativa importante do presidente, porque não adianta vir aqui para a COP e dar discurso, né? Eu acho que é preciso que se coloque em prática as ações
que vão amenizar, né, o problema da questão climática que a gente precisa enfrentar. Né? Assim, é claro que passa, né, pela redução do uso de combustíveis fósseis, mas passa também pela preservação das florestas. O mundo desenvolvido acabou com todas as suas florestas. Né? O Brasil não, o Brasil a gente preservou aqui a nossa floresta, países da faixa tropical como a Índia, como a Indonésia, preservaram suas florestas, né? E isso tem custo. Né? O presidente foi muito feliz, ele falou duas coisas ontem que eu achei que foi muito boa no seu discurso. A primeira é que era muito mais fácil criar um fundo para preservar as florestas, manter as florestas de pé, um esforço mundial para juntar 1 trilhão nesse fundo, do que gastar 3 trilhões com a guerra, que é o orçamento de defesa desses países envolvidos na guerra. Seria muito mais producente, né? Seria um efeito muito maior. Né? As guerras são feitas em nome da preservação de direitos humanos. Né? Você preservando as florestas, certamente você vai preservar muito mais os direitos humanos. E a outra coisa muito importante que ele falou é que, quando você olha a floresta de cima, você só vê aquelas copas daquelas árvores ali, né? Mas é muito importante a gente saber o que tem debaixo da copa daquelas árvores. Ali na região amazônica são quase 50 milhões de pessoas que vivem nessa região, quando juntam todos os países, junto o Brasil, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, né? Quando se junta todos os países que formam ali o bioma amazônico, as Guianas, são 50 milhões de pessoas vivendo ali embaixo da copa daquelas árvores. E essas pessoas precisam de investimento, de políticas públicas que permitam a elas continuar vivendo onde vivem, mantendo a floresta de pé e explorando economicamente aquela floresta de uma forma sustentável. E para isso precisa de dinheiro. Então, acho que foi uma iniciativa muito boa. Agora, a gente precisa que isso aconteça na prática. Né? Você vê os maiores poluidores, né? Os Estados Unidos, nem participar da COP quer participar. Então, assim, a gente se entende que a questão do uso dos combustíveis fósseis não é uma transição tão simples, né, como eles querem colocar. O mundo, ele ainda é movido por petróleo, e não é à toa que você vê aí os interesses geopolíticos cercando as grandes reservas de petróleo, é porque ainda continua sendo o combustível que produz com a maior eficiência. Não existe um combustível que produza com maior eficiência que o petróleo. Então, não é fácil para a economia mundial se libertar do petróleo. Então, é natural, por exemplo, eu vi o presidente Lula ser criticado por ambientalistas, né, por ter iniciado os estudos ali na margem equatorial, mas o Brasil não pode abrir mão dessa riqueza. Então, a COP ela tem que trabalhar onde ela pode atuar de verdade, onde ela pode amenizar a questão climática com ações efetivas e não com um discurso que na prática não vai acontecer, que é o mundo abandonar do dia para a noite o petróleo e iniciar as energias renováveis. O Brasil, inclusive, contribui muito para isso. O Brasil tem uma base de geração de energia elétrica limpa. Né? O Brasil tem produção de combustíveis alternativos, de biomassa, de energia eólica, de energia solar, muito significativos na sua matriz energética, e fora as hidrelétricas. Então, assim, o Brasil já contribui muito. Agora, isso não pode virar, né, um discurso para criticar a ação necessária na exploração de uma riqueza que pode trazer muitos benefícios para o povo brasileiro, que são essas reservas de petróleo que tem no litoral brasileiro. Inclusive, agora saiu uma pesquisa, né, mostrando que a opinião pública brasileira já começa a mudar em relação a essa questão da exploração do petróleo na região ali onde se pretende criar a plataforma equatorial, né, de exploração da Petrobras. Inicialmente 70% eram contra essa exploração, agora essa proporção já caiu para 49%. Isso é um bom sinal, porque é um sinal de que as pessoas estão sendo, de alguma forma, esclarecidas, apesar da grande mídia, apesar, né, da TV Globo e da mídia corporativa, que procura sempre defender os interesses das multinacionais, os interesses imperialistas, né? Então, isso é um bom sinal. Agora, em relação à COP propriamente dita, né,
Nós não temos ainda resultados, esses resultados só vão aparecer na semana que vem, quando sair o relatório final. Agora, eu acho que você colocou uma coisa importante, que a transição, primeiro que ela não vai acontecer de repente. Essa transição energética é um processo, né? E segundo que ela também não pode ser uma quimera, né? Então, a gente tem que considerar fatores importantes. Eu estive na Rússia há 2 anos e fui até a Sibéria e visitei uma mina de carvão em Kemerovo, na cidade de Kemerovo, na Sibéria, e conversando com engenheiros e técnicos lá, responsáveis pela exploração, eles falando também sobre os avanços na questão do controle das emissões que hoje existem, tanto na própria exploração do carvão, quanto no uso como combustível gerador de energia, né? Hoje existem filtros, existem possibilidades. E vamos levar em conta que o carvão é a energia mais barata que existe, a energia mais barata do mundo. Então, países subdesenvolvidos, países pobres, países que necessitam de energia e não têm recursos naturais, não têm hidrelétricas, a gente tem que considerar a necessidade para o desenvolvimento humano também, né? Certamente, Antônio, é o que o presidente Lula falou, a gente reforçou aqui, não dá para pensar na questão ambiental sem incluir o ser humano, né? E a gente tem uma situação de um mundo muito desigual, né? O acesso, né, à energia elétrica, o acesso à água potável, o acesso a alimentos de qualidade, né, a segurança alimentar, ela não acontece de forma igual em todo mundo, pelo contrário. Você tem países que consomem e exaurem os nossos recursos naturais. Então, você pega o padrão de consumo americano, né? Se a gente universalizasse o padrão de consumo americano para todo o planeta, ia faltar planeta, né, para a gente conseguir abastecer. E você compreender que existem necessidades diferentes que precisam ser equacionadas, né? Como você disse, um país não pode viver com racionamento de energia. Quantos países vivem com racionamento de energia? E aí você vai proibir o uso de uma fonte importante, acessível, barata de energia, vai deixar as pessoas no escuro, vai deixar um país sem produzir, porque não tem acesso à energia. Então essas coisas têm que ser consideradas. O meio ambiente, ele tem o ser humano ali dentro. E claro, o ser humano tem que mitigar os impactos que causa na natureza, né? Tem que buscar ser eficiente na produção de produtos, de energia, para exaurir cada vez menos os nossos recursos naturais, mas não pode deixar de se desenvolver, né? Não pode deixar de criar condições dignas de desenvolvimento humano para toda a população mundial. Bom, estamos chegando ao final dessa edição de No Fio da História e mais uma vez nós vamos terminar o programa com o ex-senador, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, uma entrevista com alguns recortes de uma entrevista que o Roberto Requião deu ao nosso companheiro e amigo Beto Almeida no seu programa Contra a Corrente da TV Comunitária de Brasília, parceira do jornal Toda a Palavra, parceira do programa No Fio da História, e foi uma entrevista que eu sei que você assistiu, Brizola, e eu queria que você, antes da exibição desses trechos que nós selecionamos, você dissesse o que você achou de mais importante ali, como é que você viu essa entrevista dessa nova liderança do PDT, o ex-governador e ex-senador Roberto Requião. O Roberto Requião, o senador Roberto Requião, ele tem... É natural a presença dele no PDT. Roberto Requião tem uma história, tem uma trajetória e defende as ideias que são praticamente as mesmas ideias que o PDT sempre defendeu.
Então, a chegada do Roberto Requião no PDT é um alento para nós que perdemos o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes resolveu tomar um outro caminho e foi para uma aliança que não dá para o PDT participar, né? Porque é uma aliança com gente que a gente sempre combateu lá no Ceará, né? Mas a chegada do Requião, ela garante um grande líder nacional, né? 3 vezes governador do estado do Paraná, senador da República mais votado do Brasil, né? Garante uma grande liderança nacional, expondo as ideias do PDT. E nessa entrevista, eu queria destacar 2 pontos, né? O primeiro é o comentário que ele faz sobre essa ação desastrosa que aconteceu no Complexo do Alemão, né? Onde ele bota uma posição brisolista ali, né? Ele fala, inclusive, da experiência que ele teve lá no Paraná, que ele acabou com o crime numa área conflagrada, com projetos de habitação, de educação e de assistência social, de saúde e assistência social. Que é claro, é questão óbvia. Não que você não tenha que combater, que as polícias não tenham que combater o crime organizado. Claro que tem, mas com inteligência. E não adianta nada fazer uma operação da polícia, né, para matar gente, né, se você não botar lá a outra cara do Estado, que é a cara que realmente resolve, que é educação, que é saúde, que é assistência social, que é habitação, urbanização dessas áreas, né? Isso talvez seja a coisa mais importante para você resolver essa questão da violência, porque o tráfico não vai ser resolvido de um dia para a noite também, né? O tráfico, enquanto tiver gente querendo comprar droga, vai ter gente querendo vender. E a atividade dos grupos criminosos vai muito além do tráfico. Se você ordenar aquele espaço público com urbanização adequada, você já acaba com metade dos problemas. E a outra questão importante, né, a gente está aqui elogiando os discursos do presidente Lula, aqui o programa todo, né, é um destaque importante que o senador fez, né, que é uma certa distância, né, entre o discurso do presidente Lula, né, e o discurso do presidente Lula tem sido muito bom, ele tem falado realmente o que a gente espera dele como presidente brasileiro, como grande líder regional que o presidente brasileiro é, né? A gente tem elogiado aqui os discursos, mas o senador ele destaca a distância desse discurso para a prática, né? E aí ele fala de questões que realmente ele está coberto de razão, né? A questão da Petrobras, por exemplo. O que o presidente Lula fez para retomar o capital da empresa? Porque a gente vai explorar lá na margem equatorial e 65% dessa riqueza vai lá para os acionistas, para a distribuição de lucros e de dividendos. O que a gente vai fazer para fazer com que essa cadeia de petróleo seja desenvolvida no Brasil, para ter refino, para ter petroquímica, né? Para, enfim, a gente conseguir agregar valor a esse petróleo? Ou a gente vai entregar esse petróleo para as empresas multinacionais, né, e deixar essa riqueza ser sangrada daqui? Então, ele chama atenção para uma questão muito importante e chama atenção também para a questão da Eletrobras, né? O Bolsonaro vendeu a Eletrobras, mas o governo Lula está referendando a venda da Petrobras, aceitou, num conselho de mais de 10 pessoas, botar só 3 representantes do governo. Então, não vai ter controle nenhum sobre essa empresa. Então, essas são 2 questões importantes, né, e que reforçam, né, aquilo que é o mais importante. Ele falou: o Brasil está sem um projeto nacional. Precisamos de um projeto nacional. E a base desse projeto nacional são empresas estatais que controlam setores estratégicos da economia brasileira. É isso que ele fala. Então, acho que esses são os grandes destaques da entrevista do Requião. Pois é, a Eletrobras agora que perdeu o nome, né? Mudaram o nome da empresa, uma forma de descaracterizar e roubar a personalidade, a identidade da companhia. Né? Tentaram fazer isso com a Petrobras também, né? O Fernando Henrique queria chamar Petrobras. Eles querem destruir... Se é Brás, eles querem acabar. Né? Querem destruir a identidade que foi criada pelos trabalhistas, pelos governos trabalhistas, Getúlio Vargas. A Eletrobras, que foi fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro, né, na geração de energia. Bom, mas vamos então agora ficar com esses trechos selecionados aí da entrevista do Roberto Requião, que você pode assistir na íntegra no canal
online da TV Comunitária de Brasília. Contracorrente. Programa Contracorrente do nosso do Beto jornalista, Almeida. Grande nosso amigo Beto Almeida. Beto Almeida. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima edição, na semana que vem. Brizola. Até a próxima, Hertal. Um abraço. Um abraço. Agora, depois da mortandade, do assassinato de 117 pessoas, o que ocorreu? Nada. O Estado não está lá. Aquela população está novamente sob o comando de frações que se instalem na região. É esse o problema. Toda uma jogada publicitária. É aquela moda do Bolsonaro, da violência, é o jogo da Lava Jato, lembra da Lava Jato? É a violência, combate ao crime. Mas, na verdade, o crime estava dentro da Lava Jato, segundo os inquéritos nos avisam hoje. 2,5 bilhões desviados para um fundo gerenciado por procuradores e o pessoal da Lava Jato. Eu que fiz um governo seríssimo e que tinha aqui no Paraná 83% de aprovação da população, eu tentei ser desmoralizado pela Lava Jato. Faziam jograis me acusando disso e daquilo. Esse pessoal não passa de um grupo de facínoras que querem prestígio político, vencer nas eleições através da falsidade e de fake news. Não pode ser assim. Precisamos combater com firmeza o crime organizado. Não tenho dúvida disso. Mas esse assassinato de 2.500 polícias armadas contra um grupo minoritário de moradores da região, suspeitos. Você sabe, Beto, que a operação foi autorizada por um juiz e pedida pelo Ministério Público. Não sei bem qual foi o juiz e qual foi o representante do Ministério Público. Mas tinha a determinação de prisão de sérios suspeitos. Nenhum deles foi preso. Os que foram assassinados não tinham nada a ver com o mandado judicial e com a posição do Ministério Público. Isso não pode ser aceito dessa maneira. Mas, do outro lado, é claro que a população não pode continuar sendo submetida a frações armadas que tomam conta do espaço e dominam de forma absoluta a vida das pessoas. Então, é o que eu acho disso tudo. Uma jogada publicitária de véspera da eleição. Não entra hoje no debate político, a não ser em ocasiões especiais como agora, é a necessária presença do Estado, porque na ideologia neoliberal o que existe é o apequenamento do Estado, porque o Estado muito grande atrapalha. E a outra questão, o outro lado da questão é que, com a desigualdade que nós temos, sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, isso sempre faz brotar conflitos sociais, delinquência, violência, favela. Nós somos o país das favelas. Nós somos o país das favelas, tão ricos, pagando 1 trilhão de juros para banqueiro pela dívida pública e pagando agora o pior salário mínimo da América Latina. Ou seja, essa desigualdade que vai persistindo, desafiando, ampliando, porque a cada dia a dívida aumenta mais e agora o Banco Central reiterou os juros altos mais uma vez, inibindo e desanimando a indústria, ou seja, sabotando a industrialização que o próprio presidente Lula defende. Nós não estamos na falta de um projeto nacional de país para o desenvolvimento? Completamente na falta de um projeto. O Lula vai para a política compensatória. Alguns favores, o pessoal que não consegue sobreviver. Mas é ruim isso? Não acho que seja ruim. Mas isso fazia o Perón na Argentina também. Agora, essa política compensatória que protege os grandes capitais e o mercado financeiro, por outro lado, essa política vai desmoralizando o governo e enfraquecendo as instituições. Veja no que deu a Argentina. De repente, um doido lá, um Milei, é o presidente da República. Nós podemos partir para isso também. É preciso, em determinado momento, política compensatória para o desespero do povo ser atenuado.
Mas não basta isso, tem que haver uma política de desenvolvimento, de industrialização, e o Brasil não tem isso. Eu vi hoje na internet o lucro fantástico da Petrobras. A Petrobras, na mão do Lula, lucrou 30 e poucos bilhões de reais. A Petrobras, de quem é? 63% ou 64% da Petrobras estão em mãos privadas, as ações foram vendidas. Ela tem um conselho de acionistas que se sobrepõe à própria direção pública. E ela está distribuindo o dinheiro para os acionistas norte-americanos, estrangeiros que compraram as ações. Então nós estamos vivendo uma simulação de tudo. Por que a Petrobras dá esse lucro fantástico? Porque ela vende combustível no Brasil por um preço absurdo. 1 litro de petróleo, gasolina ou óleo diesel, na estrutura de produção custa R$1, não se paga na bomba 6, 7. E esse lucro fantástico podia estar canalizado para um projeto nacional de educação, de desenvolvimento do país, de industrialização, é mandado 63% para fora do país, para os acionistas estrangeiros. Então nós acabamos vivendo uma simulação. É o fake news da República. Tudo é simulação. Agora, gostei do Lula, depois de um período de silêncio, ter dito com clareza que a ação do Rio de Janeiro foi um massacre. Porque a função do presidente não é só ganhar a eleição e politicamente se prestigiar, é levantar o nível de consciência popular. Foi uma coisa positiva, Beto. Mas você tem razão. O PDT não é perfeito também. Tem votações do PDT no Congresso que nos deixam tristes. Mas o PDT tem legado. E você mencionou a origem do legado. Brizola, o Getúlio, as coisas, o próprio Jango. Esse legado tem que ser revivido, levantado. O legado da soberania, do nacionalismo, é só o PDT que tem, pelo menos na história, legado. A ação prática não está bem compatível com o legado do partido hoje. Mas eu acho que está no caminho certo. Então, o PDT é o partido que me permite, filiado, dizer o que eu estou dizendo para vocês aqui. Mas se eu tivesse me expulsado do partido, o Lula é o santo grau. Não, não é. Eu gosto muito dele, viu? Eu tenho uma admiração profunda pela história, o sucesso da vida dele saindo lá do Nordeste, de uma casa de pau a pique, se transformar em presidente da República, o seu crescimento intelectual, que é visível, mas, porém, todavia, contudo, sem programa nacional. Então, eu não estou muito preocupado com essa história de polarização política. Eu quero é um programa nacional. Que se me dá quem seja o presidente da República se o Brasil tiver um programa. E esse programa é um programa de consenso no mundo. A França reestatizou o sistema de energia, César. A Alemanha reestatizou o sistema de energia. Portugal e a Espanha reestatizaram. A Inglaterra estatizou agora o sistema de saneamento básico, o Paris também. E nós estamos no caminho errado, festejando e batendo palma para isso tudo. E anunciam um lucro fantástico da Petrobras. Eu vi um vídeo, está lá o meu amigo Haddad, o Lula e o Alckmin, de braços dados. Só com o Lula a Petrobras teve um lucro de 300 e tantos bilhões de reais. Lucro para quem? Se 63% ou 64% da Petrobras estão em mãos estrangeiras, na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de São Paulo. O que quer dizer isso? O Beto, falando no começo da entrevista, não, a Petrobras está perdendo licitações. A Petrobras é a perda de licitações, Beto. 63% não é nacional mais. Se ela ganhar, nós estamos perdendo. O Brasil está perdendo. E está levantando o preço para aumentar o lucro dos acionistas. Está tudo errado isso. Está errado numa comparação com o que acontece no mundo hoje. Nós tínhamos que corrigir esse processo.